Seja bem-vindo ao Direito em Fala, o podcast feito sob medida, para você que está no trânsito, arrumando a casa ou precisa daquela força antes da prova. Aqui, o direito é direto ao ponto, prático e fácil de entender. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Bem-vindos à nossa conversa aprofundada de hoje. Vamos explorar juntos pontos bem importantes do Código de Processo Penal Militar, o CPPM. Olá, é um prazer estar aqui para a gente destrinchar esse tema. A gente se baseou em alguns textos, que falam da aplicação da Lei Processual Militar no espaço, no tempo, como interpretar e também sobre o inquérito policial militar, o famoso IPM. Exato. São pontos que geram bastante dúvida, mas são essenciais para entender a justiça militar. A ideia aqui é clarear mesmo como o CPPM funciona na prática, desde onde ele se aplica, quando, como a gente interpreta uma norma que talvez não seja tão clara e quem comanda a investigação inicial. E claro, vamos trazer aqueles bizus, aquelas dicas para quem está estudando. Com certeza. Tem muito detalhe aí que faz a diferença em provas e concursos. Então, vamos lá. Começando pela aplicação no espaço. Uma coisa que sempre chama atenção é a extraterritorialidade. Quer dizer, o CPP pode valer para crimes militares que aconteceram fora do Brasil? É isso mesmo? É isso mesmo. E o ponto-chave aqui, que é um grande bizu, é a regra da extraterritorialidade irrestrita ou incondicionada para certos crimes militares. Irrestrita. O que isso significa na prática? Significa que, por exemplo, um militar brasileiro que comete um crime militar lá fora, principalmente um que atente contra as instituições militares brasileiras ou a segurança nacional, ele vai ser processado e julgado aqui no Brasil pela Justiça Militar da União. Mesmo que ele já tenha sido julgado lá no outro país? Condenado ou até absolvido. Exatamente. Mesmo que já tenha havido um julgamento lá fora. Isso não impede o julgamento aqui. É uma afirmação bem forte da nossa soberania da disciplina militar, né? Nossa, isso é Impactante. E aí que o pessoal erra em prova, né? Pega muito. As bancas adoram colocar uma questão dizendo que o julgamento aqui só acontece se ele não foi julgado lá. Para esses crimes específicos contra a administração ou segurança, é errado. A extraterritorialidade é incondicionada. Bizu forte esse. Anotado. E quanto à aplicação no tempo? Surgiu uma lei nova no CPPM, como fica? Ela mexe nos processos que já estão rolando? Mexe sim. A regra aqui é a da vigência imediata. É o princípio do tempus rege actum, ou seja, o tempo rege o ato. Então a lei nova já sai aplicando. Mesmo no meio do processo? Isso. Assim que a nova norma processual entra em vigor, ela já se aplica aos processos em andamento. Mas, atenção, Ela respeita os atos que já foram praticados sobre a lei antiga. O que já foi feito, está feito. A lei nova rege dali para frente. Ah, entendi. É diferente do Código Penal Militar, o CPM, que a lei não retroage para prejudicar. Exatamente. No direito penal material, lá no CPM, a lei mais severa não retroage. Só retroage se for para beneficiar o real. Agora, no processo, no CPPM, a regra é aplicar a lei nova imediatamente. Essa diferença é sutil, mas é crucial. Muito, e é outro ponto clássico de confusão em provas. O pessoal mistura as regras. Então, gravando, CPPM, processo, aplicação imediata. CPM, crime, não retroage, salvo para beneficiar. Perfeito. E essa aplicação do CPPM, ela se estende para a Justiça Militar Estadual, para julgar policiais militares, bombeiros militares? Olha, em regra, sim. O CPPM é o código que rege o processo penal militar, na esfera estadual também para julgar crimes militares de PMs e bombeiros. Ah, então ele se aplica integralmente? Opa, aí que tá o detalhe. Não integralmente. Existem exceções bem importantes e são 3 áreas principais que ficam de fora. E quais são essas áreas? As normas do CPPM sobre a organização da Justiça Militar Federal, sobre os recursos para os tribunais superiores lá em Brasília e sobre a execução das sentenças. Essas partes não se aplicam à Justiça Militar Estadual, JME. Interessante. Organização, recursos e execução. Isso. A JME tem suas próprias regras de organização, muitas vezes definidas na Constituição Estadual ou em leis locais.
Os recursos seguem um caminho diferente, geralmente para o Tribunal de Justiça local ou o Tribunal de Justiça militar onde houver. E a execução da pena também tem suas particularidades. Então, memorizar essas 3 exceções é um bizu importante. Fundamental, porque podem perguntar justamente se a aplicação é integral e a resposta é não por causa dessas exceções. Organização, recursos e execução. Entendido. Vamos avançar um pouco. E a interpretação do CPPM? Como a gente deve ler e entender o que está escrito ali? Existe uma forma principal? A diretriz principal é a interpretação literal, ou seja, a gente busca o sentido comum, o sentido direto das palavras que estão na lei. Se a lei usa um termo técnico tipo instruir, que no processo significa produzir provas, a gente tem que entender nesse sentido técnico específico. A não ser que fique óbvio que a lei quis dizer outra coisa, né? Exato, a menos que seja evidente que o legislador usou o termo em outro sentido. Agora, além da literal, são admitidas também a interpretação extensiva e a restritiva. Extensiva é quando a lei disse menos do que queria, e restritiva quando disse mais. Isso. A extensiva amplia um pouco o alcance da norma para abarcar situações que parecem ter sido esquecidas, mas se encaixam na lógica da lei. A restritiva faz o contrário, diminui o alcance para excluir situações que não deveriam estar ali, apesar da letra da lei. Mas essas interpretações não literais têm limites bem claros. E quais são esses limites? O que impede de ficar interpretando de forma muito solta? O próprio CPPM proíbe interpretações não literais, seja extensiva ou restritiva, em 3 situações bem específicas. Memorizar isso aqui é ouro. Vamos lá, quais são? Primeiro, se a interpretação prejudicar a defesa do acusado. Segundo, se ela alterar o curso normal do processo, as fases que a lei estabeleceu. E terceiro, se ela desfigurar os fundamentos da acusação ou da própria defesa. Entendi. Então, a defesa não pode ser cerceada, o rito do processo não pode ser bagunçado e a essência da acusação e da defesa tem que ser mantida. Perfeito! Essas barreiras existem para garantir a segurança jurídica e o devido processo legal, mesmo admitindo que a lei nem sempre é perfeita na sua redação. A interpretação não pode criar uma injustiça ou subverter o processo. Faz todo sentido. E quando o CTPM simplesmente não fala nada? Quando tem uma omissão, uma lacuna na lei, como resolve? Boa pergunta. O Código estabelece uma ordem, uma hierarquia de fontes para preencher essas lacunas. E qual é a primeira fonte? O Código de Processo Penal Comum, o CPP. Exato. A primeira fonte é o CPP. Mas olha o detalhe crucial. Ele só se aplica se for compatível com a natureza do processo penal militar. Não pode ferir os princípios militares, a hierarquia, a disciplina. Tem que ter essa compatibilidade. Certo. E se o CPP não for compatível ou não resolver? Aí a gente segue a ordem. Depois do CPP, com filtro de compatibilidade, vem a jurisprudência, que são as decisões repetidas dos tribunais militares. Depois, os usos e costumes militares. Em seguida, os princípios gerais de direito. E, por último, a analogia, que é aplicar uma regra de caso parecido. Interessante essa sequência. Então, o CPP comum não entra de qualquer jeito? De forma alguma. Ele é uma fonte importante, mas subsidiária e condicionada à compatibilidade com a índole militar. Isso é muito relevante. Ok. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do CPPM, o inquérito policial militar, o IPM, a investigação inicial, né? Parece que a hierarquia militar tem um peso enorme aí. Gigantesco. A hierarquia é talvez o pilar mais visível dentro do IPM. A regra básica, fundamental, é que a autoridade que instaura o IPM, ou quem vai conduzir a investigação, o chamado encarregado, tem que ser hierarquicamente superior ao militar que está sendo investigado. Ou pelo menos mais antigo, se for do mesmo posto. Isso, superior ou se do mesmo posto mais antigo. Um capitão não pode instaurar ou conduzir um IPM sobre um major, por exemplo. A hierarquia tem que ser respeitada. E se o militar que cometeu a infração for de posto igual ou até superior ao do comandante da unidade dele? Como fica? Nesse caso, o comandante da unidade não pode ele mesmo instaurar ou designar alguém subordinado a ele. Ele tem que comunicar o fato à autoridade militar superior. É essa autoridade superior que vai determinar a instauração e designar um encarregado compatível hierarquicamente. Entendi. E se for um oficial general o infrator? Aí a coisa sobe mais ainda
A comunicação vai para o ministro da respectiva Força Armada, Exército, Marinha ou Aeronáutica, ou autoridade de nível equivalente, são eles que vão tomar as providências. A hierarquia realmente estrutura tudo. E quem são as pessoas que botam a mão na massa no IPM? Quem conduz e quem ajuda? Basicamente, duas figuras centrais: o encarregado do IPM e o escrivão. O encarregado é quem comanda a investigação, certo? Exato. Ele é quem preside o inquérito, determina as diligências, ouve testemunhas, interroga o investigado. A lei diz que, sempre que possível, o encarregado deve ser um oficial de posto não inferior a capitão ou capitão-tenente na Marinha. Sempre que possível. Então não é uma regra absoluta. Não é absoluta para todos os casos. A exceção é para crimes contra a segurança nacional. Nesses casos, a lei exige que seja, preferencialmente, um oficial superior, major, tenente-coronel, coronel ou equivalente. Mas nos crimes comuns, digamos assim, é sempre que possível capitão ou acima. Se não for possível, pode ser um tenente, por exemplo, desde que respeite a hierarquia em relação ao investigado. Entendi a flexibilidade. E o escrivão? Qual o papel dele? O escrivão é o auxiliar direto do encarregado. Ele é designado pelo próprio encarregado e é responsável por formalizar os atos do inquérito, lavrar os termos, as atas de depoimento, cuidar da documentação. E tem alguma exigência de posto ou graduação para o escrivão? Tem sim, e aqui a regra é mais específica e depende do posto do indiciado. Se o indiciado for um oficial, o escrivão obrigatoriamente tem que ser um segundo ou primeiro tenente. Ah, então se o investigado é oficial, o escrivão também tem que ser oficial tenente. Isso. Agora, nos demais casos, ou seja, se o indiciado for praça, subtenente, sargento, cabo, soldado, aí o escrivão pode ser um sargento, subtenente ou suboficial. Então a patente do escrivão está ligada diretamente à patente de quem está sendo investigado. Mais um detalhe importante. Exatamente. É um detalhe que mostra de novo como a hierarquia permeia todos os aspectos do IPM. Bom, acho que cobrimos bastante terreno. Então, só para recapitular, a gente viu a aplicação do CPPM que pode ser bem ampla, né? Até fora do Brasil e para certos crimes de forma incondicionada. Isso, aquela extraterritorialidade forte. Vimos a aplicação no tempo com a regra da vigência imediata para os processos em andamento, o tempus regit actum. Diferente da regra do Código Penal Militar. Falamos da aplicação na Justiça Militar Estadual que acontece, mas com aquelas 3 exceções importantes: organização, recursos e execução. Essencial lembrar dessas exceções. Discutimos a interpretação, que começa pela literal, mas admite outras formas, desde que não violem aquelas 3 barreiras: defesa, curso do processo e fundamentos da acusação ou defesa. Limites claros para garantir o devido processo legal. E, por fim, mergulhamos no IPM, vendo como a hierarquia é absolutamente central, definindo quem pode instaurar, quem pode ser encarregado e até a patente exigida para o escrivão dependendo do indiciado. Exatamente. A estrutura hierárquica é a espinha dorsal do IPM. Foi uma análise bem completa desses pontos. Sim, e sabe, isso tudo me faz pensar. Essa estrutura toda do processo penal militar, tão marcada pela hierarquia, pela disciplina, por uma busca, em regra, pela aplicação mais literal da norma, como ela conversa hoje com a necessidade de garantir os direitos individuais de forma cada vez mais ampla e com a complexidade dos cenários modernos. Como assim? Tipo, operações internacionais? Crimes cibernéticos? Exato. Pensa em operações multinacionais, com cadeias de comando complexas, ou crimes cibernéticos que não respeitam fronteiras e envolvem tecnologia sofisticada, ou mesmo a evolução constante do que a gente entende por direitos fundamentais, devido ao processo legal. Fica um desafio equilibrar a necessidade da disciplina e da hierarquia que são inerentes à vida militar, com essas garantias e complexidades novas, né? Exatamente esse o ponto. Como encontrar o equilíbrio justo entre a rigidez necessária para a função militar e a flexibilidade e garantias que um processo penal justo exige no século XXI. É uma tensão constante, eu acho, e fundamental para pensarmos a evolução do próprio direito processual penal militar. Fica aí uma reflexão. E aí, curtiu o episódio? Então, se de alguma forma conseguimos te ajudar com esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo aqui no YouTube, seguir a gente no Spotify e também lá no Instagram. É
Direito em Fala Canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo para você. Bons estudos! E se estiver procurando algum assunto específico, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente lê. Até o próximo episódio.